Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 37. Artigo 37. Artigo 37. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º, que diz: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O artigo 37, parágrafo 4º da CF 88, ele prevê que os atos de improbidade administrativa, portanto, poderão resultar na aplicação de 4 sanções possíveis. Primeiro, suspensão de direitos políticos. 2, perda da função pública. E 3, a indisponibilidade de bens. 4º, ressarcimento ao erário. Em casos de improbidade administrativa praticada com dolo, o ato é imprescritível. Em casos de improbidade administrativa praticada com dolo, o ato é imprescritível. O fundamento para esse entendimento foi a previsão do artigo 37, parágrafo 5º, que prevê a seguinte disciplina jurídica sobre a prescrição na administração pública. Regra geral, a lei deverá prever os prazos de prescrição para ilícitos praticados por agentes públicos. Exceção, a lei deverá admitir a imprescritibilidade para as ações de ressarcimento. Repetindo, regra geral, a lei deverá prever os prazos de prescrição para ilícitos praticados por agentes públicos. Exceção, a lei deverá admitir a imprescritibilidade para as funções de ressarcimento. Imprescritibilidade para as ações de ressarcimento. Coube à Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429/92, de 1992, estabelecer que o ressarcimento ao erário, em caso de ato de improbidade doloso, é imprescritível. Continuando sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a partir do advento da Lei 14.230 de 2021, que é a nova Lei de Improbidade Administrativa, LIA, cuja publicação e entrada em vigor ocorreu em 26 de outubro de 2021, deixou de existir no ordenamento jurídico a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa. A alteração promovida pelo legislador no texto original da Lei 8429 de 92, no sentido de suprimir a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é clara. A alteração promovida pelo legislador no texto original, no sentido de suprimir a modalidade culposa, é clara,
e plenamente válida, pois a própria CF 88 delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos ímprobos, assim como a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas, conforme nós lemos no artigo 37, no parágrafo 4º. Nada obstante, com o advento da nova lei, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade administrativa, poderá responder civil e administrativamente pelo ato ilícito. O artigo 37, parágrafo 4º da CF 88 prevê que os responsáveis pela prática de atos que configuram improbidade administrativa poderão sofrer 4 tipos de sanções jurídicas. Como nós dissemos no início do vídeo, né? Primeiramente, suspensão de direitos políticos. 2, pode ser a perda de função pública. 3, indisponibilidade de bens. 4, ressarcimento ao erário. Com efeito, o referido dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei 8429 de 92, a qual sofreu significativas alterações em 2021, por força do advento da Lei 14.230 de 2021. Cabe registrar ainda que, dentre as modificações realizadas na Lei de Improbidade Administrativa, destaca-se a exclusão da modalidade culposa na configuração dos atos de improbidade e, logo, apenas atos dolosos atualmente podem materializar atos de improbidade administrativa. Embora o foco principal da Lei de Improbidade Administrativa seja promover a responsabilização dos agentes públicos, o artigo 3º da Lei 8429 de 92 prevê a possibilidade de aplicação da referida lei em relação aos particulares. Para tanto, entretanto, deve-se verificar uma condição: os particulares deverão ter atuado em conjunto, seja induzindo, seja atuando concorrentemente com agentes públicos para a prática de atos que configurem improbidade administrativa. Prefeitos, de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, considera-se agente público qualquer indivíduo que tenha atuado com vínculo com a administração pública, ainda que seja um vínculo temporário, conforme o artigo 2º da Lei 8429 de 92. Há, todavia, uma exceção quanto à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa em relação aos agentes públicos. O STF firmou o entendimento de que o presidente da República, ao praticar atos de improbidade administrativa, não será processado e julgado nos termos definidos na Lei 8429 de 1992. O fundamento adotado pelo Supremo para justificar o referido posicionamento quanto à não aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao presidente da República é a previsão encartada no artigo 85, inciso 5 da CF 88, cujo teor estabelece que os atos do presidente da República que atentam contra a probidade na administração pública configuram crime de responsabilidade. Portanto, os atos de improbidade praticados pelo presidente da República serão objeto de processo de impeachment e não de improbidade, e não de ação de improbidade administrativa. É importante lembrar
que o processo de impeachment do presidente da República é julgado pelo Senado Federal. Na prática, a decisão do Supremo restabeleceu a redação original do artigo 17, caput da Lei 84.299 de 92, de modo que, além do Ministério Público, os entes federados, em relação aos quais os agentes públicos que praticam atos de improbidade administrativa encontram-se vinculados, poderão ajuizar a ação de improbidade administrativa. Repetindo, na prática, a decisão do Supremo restabelece a redação original do artigo 17, caput da Lei 8429 de 92, de modo que, além do Ministério Público, os entes federados poderão ajuizar a ação de improbidade administrativa. Os entes federados poderão ajuizar a ação de improbidade administrativa. Né? Em relação aos entes federados, os agentes públicos encontram-se a eles vinculados. Né? Caso um agente público tenha atuado com culpa, de que modo poderá ser promovida a sua responsabilização por atos ilícitos? A legitimidade para a propositura de ação de improbidade é restrita ao Ministério Público ou abrange também os entes federados? Abrange os entes federados. Em 2021, a Lei 14.230, que alterou a Lei 8429 de 1992, definiu no seu artigo 17, caput da Lei de Improbidade Administrativa, que apenas o Ministério Público teria legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa. Entretanto, em 2022, o Supremo reconheceu que essa alteração viola o sistema constitucional brasileiro e, portanto, foi considerada inconstitucional. Então, repetido, em 2021, a Lei 14.230, que alterou a Lei 8.429 de 1992, ela definiu, no seu artigo 17, caput, que apenas o Ministério Público teria legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa. No entanto, em 2022, o Supremo reconheceu que essa alteração viola o sistema constitucional brasileiro e, portanto, foi considerada inconstitucional. Na prática, a decisão do Supremo Tribunal Federal restabeleceu a redação original do artigo 17, caput da Lei 8.429 de 92, de modo que, além do Ministério Público, os entes federados poderão ajuizar a ação de improbidade administrativa. Então, MP e entes federados, MP e os entes federados poderão ajuizar a ação de improbidade administrativa. Ao interpretar a lei de improbidade administrativa, com as alterações operadas em virtude da publicação da Lei 14.230 de 2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a adequação da mudança legislativa que excluiu atos culposos do campo de aplicação
da ação de improbidade administrativa. Dessa forma, os agentes públicos que atuarem com culpa, mesmo causando danos ao erário, não poderão sofrer ação de improbidade administrativa. Os agentes públicos, ou seja, desde que o Supremo reconheceu a adequação da mudança legislativa que excluiu atos culposos do campo de aplicação da ação de improbidade, os agentes públicos que atuarem com culpa, mesmo causando danos ao erário, não poderão sofrer ação de improbidade administrativa. Restam, entretanto, outras possibilidades de promover a responsabilização dos agentes públicos que tenham atuado com culpa, isto é, negligência, imprudência ou imperícia. Na esfera civil, podem-se ajuizar duas ações judiciais contra o agente que praticou o ato culposo, a saber: primeiro, ação de regresso, ou seja, na hipótese de o agente público causar dano a terceiro, usuário ou não usuário de serviço público, e a vítima mover ação de indenização contra a administração pública. Segunda ação judicial é a ação de reparação de danos, que pode ser movida pela administração pública se os danos forem causados diretamente ao erário. Por fim, cumpre registrar que o agente público que tenha atuado com culpa poderá também ser responsabilizado na via administrativa, por meio da instauração de processo administrativo disciplinar. Na prática, o PAD poderá resultar em sanções disciplinares imputadas ao agente público, as quais podem ser, por exemplo, de aplicação de... o PAD poderá resultar em sanções disciplinares imputadas ao agente público, as quais podem ser, por exemplo, aplicação de advertência, de censura, de afastamento de função pública ou, em casos extremos, a pena de demissão do agente público. Voltaremos com o próximo vídeo sobre licitação. Nosso próximo assunto.